Bom, então hoje nós, dando sequência, né, nós estamos no capítulo 15, que se chama Aprendendo Sempre, do livro Obreiros da Vida Eterna. Então, não sei se vocês se lembram, na semana passada, eles estão no enterro, né, do Dimas. E descreveu aquilo lá no cemitério, aqueles espíritos, inclusive mal intencionados, a proteção que o grupo espiritual acaba fazendo para o próprio Dimas. Inclusive terminou, né, a gente encerrou naquele momento em que o próprio Jerônimo, logo em seguida do enterro dali do corpo, do físico, ele extrai os resíduos de vitalidade daquele corpo e dissipa na natureza, para que aquele grupo que ali habita no cemitério não pudesse se aproveitar desses fluidos do Dimas. E estava nesses termos ali. Então a gente entra agora aqui no item 4. Então vamos dar sequência. Completada a curiosa operação, que é isso que o Jerônimo fez de tirar os fluidos e dissipar, tive minha atenção voltada para gemidos lancinantes emitidos de zonas diversas daquela moradia respeitável, agora semelhante a vasto necrotério de almas. Então o André Luiz prestou atenção que um gemido estava chamando a atenção dele de algum local ali por perto. Nesse local, o necrotério de almas, porque agora o que, que ele está. A gente, no cemitério, a gente acha que ali só tem corpo, né? Mas o Chico Xavier, através desse livro e do André Luiz, nos mostra que ali é um necrotério de almas, de pessoas que, inclusive, algumas são colocadas as vestimentas físicas ali e essas pessoas partem, como o que vai acontecer para o Dimas ali, né, com esse auxílio que ele está tendo, e outras continuam ali apegadas ao corpo físico e outras ainda vão para zonas mais profundas, como a gente vai ver, inclusive, na descrição aqui. Boa noite, Adriana, tudo bem? Boa noite. E começamos agora. Então, dando sequência ali, né? O enterro acabou de acontecer e o André Luiz algo chamou a atenção dele, um gemido ali por perto. Jerônimo entrara em conversação com vários colegas, enquanto a maioria dos companheiros encarnados, em obediência à tradição, atiravam a clássica pazinha de cal ou poeira sobre o envoltório entregue à profunda cova. Então, no mundo dos encarnados, estavam ainda fazendo aqueles rituais que alguns fazem, né? Jogar, cobrir. Alguns jogam a pá, outros deixam para que os coveiros façam isso. Na época era mais comum do que hoje, né? A gente fazer parte disso. Mas o André Luiz está descrevendo isso. O Jerônimo estava conversando com os outros do grupo espiritual, os encarnados fazendo o processo do enterro e ele ouvindo um gemido. Impressionado com os soluços que ouvia em sepulcro próximo, fui irresistivelmente levado a fazer uma observação direta. Então ele foi atrás para entender o que estava acontecendo. Sentada sobre a terra fofa, infeliz mulher desencarnada, aparentando 36 anos, aproximadamente, mergulhava a cabeça nas mãos, lastimando-se em tom comovedor. Então, uma mulher desencarnada estava sentada em cima do túmulo dela, que era a terra, como ele descreveu ali, chorando de maneira comovente. André Luiz ficou compadecido, né? Então, compadecido, toquei-lhe a espádua e interroguei. Que sente, minha irmã? Que sinto? Gritou ela. Então ela gritou, né? Reagiu de maneira agressiva. Que sinto? Gritou ela, fixando em mim grandes olhos de louca. Não sabe? Ó, o senhor chama-me de irmã. Quer dizer, ela prestou atenção, apesar dela estar desequilibrada, algo ela notou, que ele chamava ela de irmã. Então ele perguntou: o que, que você sente, minha irmã? Quem sabe me auxiliará para que a minha consciência torne a si mesma. Se é possível, ajude-me, por piedade. Não sei diferenciar o real do ilusório. Então, o que está descrevendo? Um outro lado, uma outra forma de lidar com o desencarne, porque a gente viu agora há pouco o desencarne do Dimas, que foi
relativamente consciente, relativamente amparado, com certo equilíbrio. Apesar de, o que a gente chamou atenção, né, no que está sendo descrito. Apesar de todo esse preparo, a mãe dele constantemente estava alertando ele para que ele guardasse a fé, não entrasse numa vibração ruim, para não se perder naquele momento onde ele deveria seguir numa vibração mais alta, para poder ir para níveis mais altos. Agora nós estamos vendo alguém que está desencarnado e não está nas mesmas condições, não aconteceu a mesma coisa que o Dimas. Então, e ela fala que ela está numa situação que ela não sabe diferenciar o que é real, o que é ilusório. Ela tem a sensação que é algo misturado com um sonho, talvez. Estou supondo, né? Pela descrição dela. E pedindo ajuda para o André Luiz, né? Conduziram-me à casa de saúde e entrei neste pesadelo que o Senhor está vendo. Então, olha, ela se lembra que ela entrou na casa de saúde. Então, ela foi para o hospital. Ela passou algum mal, encarnada, desencarnou, mas ela acha que entrou num pesadelo porque ela está se vendo ali presa ou está se vendo naquele momento. Se ela tem consciência ou não da morte, ainda não falou nada sobre isso. Lela, pode perguntar. Marco, então pode acontecer que no desencarne não tenha um auxílio? Lela, isso assim, como a gente tem visto várias vezes. O que você acha que acontece com a pessoa que desencarna e vai para o umbral? Ela não tem, Mas assim, ó, porque o umbral podendo ser aqui, continuar aqui, né? Sem. então, mas o umbral, aí nesse final desse capítulo, nós vamos chegar até o final dele hoje. Mas vai descrever a cena dela, a cena de um outro espírito parecido e de uns um pouquinho piores. Ah, Mas, ó, para a gente só ter muito claro isso, porque a gente tem que entender. Não ter auxílio não é verdade. Auxílio sempre tem. Espírito pronto, acompanhando a nossa encarnação e o nosso desencarne, sempre tem. Agora, se a gente está fechado a esse auxílio ou não é que é a questão. tá, Entendeu? tá claro, tá bom. Vai ficar muito claro hoje aqui isso. Então, só que ela tá perdida, desesperada aqui, falando pro André Luiz que ela entrou no hospital e agora parece que está num pesadelo. Tentava erguer-se debalde e implorava estendendo-me as mãos. Quer dizer, ela tentava se erguer e não conseguia. Alguma coisa impedia ela de se levantar. Cavalheiro, preciso regressar. Conduza-me, por favor, à minha residência. Ela está desesperada, querendo voltar para casa. Preciso retornar ao meu esposo e ao meu filhinho. Se este pesadelo se prolongar, sou capaz de morrer. Olha como agora ficou claro. Ela não tem noção que ela está morta. Ela se vê viva. Mas ela não sabe o que aconteceu, porque ela entrou no hospital e está no cemitério. E está de maneira que ela não consegue se mexer. Não consegue se levantar. E por isso ela está pedindo ajuda. Me leva, eu preciso voltar para casa. Eu saí de casa doente, fui para o hospital e agora estou aqui. Acorde-me, acorde-me. Então, olha isso, ela acha que é um sonho. E isso faz com que ela tenha essa sensação do ilusório, do real, não saber diferenciar uma coisa de outra. E aí, André Luiz, né, vendo a cena, ouvindo o que houve, pobre criatura, exclamei distraído de toda a curiosidade. Quer dizer, naquele momento ele não estava curioso, ele estava sentindo realmente a dor daquela pessoa, em face da compaixão que o triste quadro provocava. Ignora que seu corpo voltou ao leito de cinzas. Quer dizer, olha isso, ele está falando para ele mesmo, né? Falou, pobre criatura. E aí, falando que ele está penalizado por ela. Ela não sabe que o corpo dela está enterrado. Não poderá ser útil ao esposo e ao filhinho em semelhantes condições de desespero. Então, o André Luiz já tem noção disso. Fala assim, puxa vida, que dó. Ela não sabe que ela está morta e ela quer voltar para ajudar, mas ela não tem condições de ajudar. Porque ela está desequilibrada. Então, nessas condições de vibração, ela não vai conseguir ajudar em nada.
olhou-me angustiada como a desfazer-se em ataque de revolta inútil. Mas antes que explodisse em rugidos de dor, acrescentei. Então ela estava desequilibrada com uma revolta. Já orou, minha amiga? Aí o André Luiz intervém, né? Já orou, minha amiga? Já se lembrou da providência divina? Quero um médico depressa. Ela revida, né? Só ouço padres, quer dizer, ela já tem tido outras pessoas chegando ali falando para ela de religião, de Deus, de Jesus, e para ela tudo isso é padre, né? Porque o André Luiz agora está falando da providência divina, ele falou assim, mas eu quero um médico. Eu não quero saber de orar, não quero saber de Deus, não quero saber de Jesus. Bradou irritadiça. Não posso morrer. Despertem-me, despertem-me. Quer dizer, ela está desesperada, querendo alguém para não deixar ela morrer. E aí, André Luiz, com muita presença de espírito, né, fala. Ela querendo médico, não querendo religião, mas André Luiz fala: Jesus é o nosso médico infalível. Tornei. E indico-lhe a oração como remédio providencial para que ele a assista e cure. Então, André Luiz, lúcido, né? Com relação ao que era necessário ser feito. Chama a atenção dela, fala assim, apesar de não falar para ela, escuta, você morreu. Fala assim, mas Jesus vai te ajudar. Ele cura. E sabendo que se ela conseguisse se elevar numa vibração melhor e pedir a Deus, pedir ao alto, talvez ela conseguisse o auxílio que ela precisava e estava querendo. A infeliz, entretanto, parecia distanciada de qualquer noção de espiritualidade. É muito fácil a gente entender isso. Basta a gente imaginar uma pessoa que não tem espiritualidade, não é apegada à religião, e a gente às vezes tem intenções de levar algum tipo de conhecimento nesse sentido para essa pessoa, mas a pessoa não ouve. Aliás, eu acho que para algumas pessoas, em alguns momentos, é melhor nem tocar no assunto, porque vai realmente despertar uma revolta, talvez vai afastar aquela pessoa de uma conversa que poderia trazer algum benefício. E é o que estava acontecendo com ela. Ele descreve, ela estava distanciada de qualquer espiritualidade. Ela não entenderia nada que ele falasse nesse sentido. E continuava ela tentando auxílio material, né, para o corpo dela, para a vida física dela, tentando agarrar-me com as mãos cheias de manchas estranhas. Então, olha isso, o corpo dela, o perispírito dela, porque o corpo já era, né? E ela tentando agarrar o André Luiz, e o André Luiz percebe que o perispírito dela já tinha algumas manchas estranhas. Embora não me alcançasse, gritou estentoricamente. Quer dizer, ela tentando agarrar André Luiz, mas não alcançando, e gritando. Então, uma cena desesperadora. Imagina essa pessoa, né? Que desencarnou e está ali, nesse desespero, sozinha. Chamem meu esposo, não suporto mais, estou apodrecendo. Então, olha isso. Quanto tempo faz que essa mulher está enterrada? A gente não sabe. Mas ela já começa como reflexo do corpo encarnado, porque vocês vão ver ainda pelas descrições. O, o fio de prata, o cordão que ainda fica ligado, no caso dela ainda estava ligado. Diferente do caso do Dimas, que foi desligado no dia seguinte por parte de Jerônimo. E por que está ligado ainda se ela já morreu, já foi enterrada? Tudo isso faz parte do que a gente vai ouvir de esclarecimento hoje. Mas ela fala que eu estou apodrecendo. E o André Luiz descreveu essas manchas estranhas no perispírito dela. Ó, quem me despertará? Quem vai me acordar desse pesadelo? Da fúria aflita, quer dizer, antes ela estava num padrão vibratório de revolta, de fúria, de ira. Agora ela acalmou, passou para um choro humilde, ferindo-me a sensibilidade. Quer dizer, o André Luiz ficou mais sensibilizado ainda, porque ela desceu do padrão agressivo dela, né? Compreendia então que a desventurada sentia todos os fenômenos da decomposição cadavérica. Então ela estava sentindo a decomposição do próprio corpo, porque ela ainda está ligada ao corpo.
E examinando-a detidamente, reparei que o fio singular, olha aqui agora o André Luiz escrevendo, o fio não com a luz prateada que o caracterizava em Dimas, mas pendia-lhe da cabeça, penetrando o chão adentro. Então, ela ainda tinha o fio conectado ao corpo que estava em decomposição. E o André Luiz faz questão de deixar um detalhe a mais, né? Não era na mesma cor. Então, mostrando que essa ligação fluídica, inclusive, tem cor diferente, dependendo do grau de espiritualização ou de materialismo dos nossos espíritos. Mas essa mulher ainda estava com o perispírito ligado ao corpo. Talvez por isso ela não conseguisse se levantar. Ela estava ainda realmente presa ali. E sem forças também, talvez, né? Mas aí segue, né? Ia exortá-la de novo, recordando-lhe os recursos sublimes da prece. Quer dizer, o André Luiz ia chamar de novo a atenção para ela tentar uma prece. Quando de mim se aproximou simpática figura de trabalhador, informando-me com espontânea bondade. Quer dizer, alguém chegou, alguém que o André Luiz não conhecia, algum espírito, e falou para ele: meu amigo, não se aflija. Então, quer dizer, não sinta o que você está sentindo. Talvez seja difícil ouvir isso, porque assim, é triste o que o André Luiz está presenciando uma pessoa precisando de ajuda, e se você já está direcionado no caminho do bem, você quer ajudar. E chega alguém e fala: meu amigo, não se aflija. A advertência não me soou bem aos ouvidos. Então, olha o André Luiz mostrando qual é o reflexo dele, apesar dessa pessoa simpática, como foi falado ali, chegou e como amigo falou, não se aflija. Mas isso não soou bem no ouvido do André Luiz, porque ele estava aflito. Ele estava preocupado. E ele continua falando, como não preocupar-me diante de infortunada mulher que se declarava esposa e mãe? Quer dizer, como que eu não posso me sensibilizar? A pessoa tá sofrendo pela perda do esposo, ela era casada e um filho que ela deixou para trás. Como não tentar arrancá-la à perigosa ilusão? Não seria justo consolá-la, esclarecê-la? Não contive a série de interrogações que me afloraram do raciocínio à boca. Então, as dúvidas que o André Luiz tem talvez sejam as nossas. Aliás, Lela, isso vai esclarecer um pouco da sua pergunta. Porque a questão é essa. Parece que essa mulher está sem auxílio. Parece que essa mulher está esquecida, está abandonada. Mas o que o irmão vai explicar para o André Luiz, porque o André Luiz está na mesma sensação. Ninguém está olhando para ela, eu preciso ajudar, eu preciso consolar, eu preciso esclarecer. Ele acha que ninguém fez isso ainda. Mas aí entra aquilo que a gente já sabe. Muitos de nós fecham as portas por desconhecimento, por materialismo, por desespero, por desequilíbrios de todas as sortes, né? Mas o André Luiz não estava gostando do que ele estava ouvindo. E aí, longe de o interpelado perturbar, quer dizer, porque ele fala, ele não contive a série de interrogações, quer dizer, além dele se incomodar, ele perguntou para o cara, falou assim, como assim? Eu não tenho que ajudar ela? E aí a pessoa que ele perguntou, né, esse irmão, longe de perturbar-se, respondeu-me tranquilamente. Compreendo-lhe a estranheza. Deve ser a primeira vez que frequenta um cemitério como este. Então, o irmão já mostrando que para o André Luiz aquilo realmente é a novidade, é a primeira vez e talvez ele não saiba o que está acontecendo de verdade. Falta-lhe experiência, o amigo espiritual ali falou. Quanto a mim, explicando quem ele é, sou do posto de assistência espiritual, a necrópole. Quer dizer, existe um posto de assistência espiritual no cemitério. E esse irmão, ele faz parte desse posto de assistência. E aí, quando o irmão explica isso para o André Luiz, com toda calma, né, com toda educação, ele é desarmado, né,
daquele conflito interno que ele tinha. Desarmado pela serenidade do interlocutor, renovei a primeira atitude. Então aí ele abaixa a guarda e tenta interagir para entender. Reconheci que o local, não obstante repleto de entidades vagabundas, quer dizer, apesar de muitas almas ali, realmente voltadas ainda à ignorância, ao mal, à ociosidade, apesar de estar repleto disso, não estava desprovido de servidores do bem. Então, como qualquer lugar, em qualquer lugar que a gente possa imaginar, não existe a ausência do auxílio. E o André Luiz percebeu isso, apesar dele estar focado nos problemas, agora ele ampliou a visão dele e ele está vendo que ali não está desprovido de trabalhadores do bem. Somos 4 companheiros apenas, prosseguiu o informante. Quer dizer, são 4. Não é tanto assim, ou talvez seja o suficiente, porque não tem tanto movimento assim no cemitério, além dos que já estão lá, talvez, e chegam esporadicamente. Mas são 4. Apenas, prosseguiu o informante. E em verdade não podemos atender a todas as necessidades aparentes do serviço. Quer dizer, apesar de serem 4, eles não podem atender a todas as necessidades que ali acontecem. Creia, porém, que zelamos pela solução de todos os problemas fundamentais. Quer dizer, o que é realmente importante, eles cuidam disso. Eles estão focados em ou completamente conscientes dos deveres dele com relação a esses problemas fundamentais. E apesar de nosso cuidado, não podemos, todavia, esquecer o imperativo de sofrimento benéfico. A gente ainda tem dificuldade de entender isso. E quando a gente entende, a gente tem que ter o cuidado de não usar isso para querer então corrigir alguém, aumentando o sofrimento dela, daquela pessoa. Mas o que o irmão está esclarecendo para o André Luiz? Apesar das necessidades, a gente não pode esquecer que existe um sofrimento que é necessário para algumas criaturas, porque é exatamente aquilo que a gente já ouviu várias vezes. Aquele que não aprende pelo amor, aprende pela dor. Então, aquele que foi alertado, que foi orientado, que foi apresentada na vida dele inúmeras oportunidades e não deu valor, não deu atenção, vai infelizmente aprender pela maneira dolorosa. E é o que ele está falando, nós não podemos esquecer o imperativo do sofrimento benéfico. Então, talvez essa irmã esteja sofrendo sim, mas esse sofrimento para ela é o que ela necessita nesse momento. Então, não devemos esquecer o imperativo do sofrimento benéfico para todos aqueles que vêm dar até aqui após deliberado desprezo pelos sublimes patrimônios da vida humana. Então, quantos são os espíritos que realmente menosprezam as oportunidades, as orientações, as verdades e depois do lado de lá querem o paraíso que não merecem ainda? E isso é o que Jesus falou, né? É da lei. A cada um segundo as suas obras. A todos nós, o que nós plantarmos, nós vamos colher os frutos. Então, essa senhora que está sofrendo e que está mostrando um quadro triste, ela está, infelizmente, não tem injustiça para o lado dela, ela está vivenciando aquilo que ela talvez tenha cultivado na vida dela. O que ela está passando seria consequência natural do que ela escolheu fazer da vida dela. E aí vamos continuando, né? Atingir o sentido oculto das explicações. Então, o André Luiz, quando ele explica isso, ele cai em si, fala assim: puxa vida, talvez ela não seja realmente uma coitada, tão coitada assim como eu esteja imaginando, ou talvez ela realmente esteja passando por isso porque era o que ela iria passar pelo que ela fez de escolha na vida, né? O cooperador queria dizer naturalmente
que a presença ali de malfeitores e ociosos desencarnados se justificava em face do grande número de ociosos e malfeitores que se afastam diariamente da crosta da Terra. Então, o que o André Luiz está concluindo, ou lembrando? Aquilo só é reflexo, aquilo que ele estava vendo ali, só é reflexo de pessoas que agiam dessa maneira encarnadas e que agora só estão do lado de cá. E por que essas pessoas vão passar a ser, de repente, de malfeitores a ser anjos, benfeitores ou pessoas esclarecidas por um milagre? Não é assim que acontece, é isso que o nosso estudo está nos mostrando cada vez mais. Não existe um passe de mágica. Então, no mundo encarnado tem pessoas boas, muito ruins, medianas, e quando essas pessoas desencarnam, elas continuam do lado de lá com as mesmas intenções, com os mesmos modo de pensar e de agir. Então o que ele estava vendo era naturalmente a continuidade destes espíritos mal direcionados. Era o similibus em ação. Quer dizer, é uma palavra em grego aqui, né, que significa a atração aos semelhantes, a atração àquilo que é realmente o necessário para aquela situação. Em ação, cumprindo-se os ditames da lei do progresso, castigando-se e flagelando-se mutuamente, alcançariam os desviados a noção do verdadeiro caminho salvador. Então, através dessa escolha que fizeram e dessa consequência dolorosa que eles estavam colhendo, aquilo era o que iria acordar esses espíritos mais cedo ou mais tarde. Porque pelo esclarecimento, pela conversa lúcida, não estava funcionando. Fitei a infeliz e expus meu propósito de auxiliá-la. Então aí o André Luiz, ouvindo aquilo, falou assim, tudo bem. Mas ele olhou para ela e falou, mas eu tenho vontade de ajudar ela. E o espírito ali, socorrista do cemitério, fala, é inútil, esclareceu o prestimoso guarda, equilibrado nos conhecimentos de justiça e seguro na prática, pelo convívio diário com a dor. Quer dizer, não era alguém que estava falando por ignorância, por desconhecimento, por achismo. Ele estava falando com conhecimento, porque ele trabalhava com isso diariamente. E ele continua explicando. Nossa desventurada irmã permanece sob a alta desordem emocional. Isso o André Luiz já viu. Completamente louca. Viveu 30 e poucos anos na carne, absolutamente distraída dos problemas espirituais que nos dizem respeito. Quer dizer, foi uma pessoa totalmente voltada para o materialismo, sem querer saber de qualquer esclarecimento ou movimento em busca de espiritualização. Gozou a saciedade na taça da vida física. Só procurou saber de gozar os prazeres da vida, da vida encarnada. Após feliz casamento, realizado sem qualquer preparo de ordem moral, quer dizer, além de tudo, casou-se sem se preocupar com nenhum tipo de crescimento moral, contraiu gravidez. Acabou ficando grávida. Situação esta que lhe mereceu menosprezo integral. Então, olha isso, além disso, ficou grávida e menosprezou a gravidez. Não quis mudar de vida, como muitas pessoas fazem. Engravidam e algumas pessoas se transformam. A maternidade, a paternidade nos transforma. Mas tem pessoas que a gente sabe que ainda não se sensibilizam com isso e agem de maneira totalmente imprevidente. Continuando nos abusos das vidas noturnas, de algumas até de álcool, de droga e tudo mais, a gente sabe que isso é possível. E foi o que aconteceu. Ela menosprezou integralmente a gravidez. Comparava o fenômeno orgânico em que se encontrava a ocorrências comuns e, acentuando extravagâncias por demonstrar falsa superioridade, precipitou-se em condições fatais. Então, aí por conta, inclusive, desses abusos dela,
ela comprometeu a própria saúde, menosprezando essa bênção divina que é a oportunidade de gerar um filho e trazer para o mundo. E chamada ao testemunho edificante da abelha operosa, porque é isso que acontece com muitas pessoas, muitas mães, quando tem uma série de sonhos mas a hora da maternidade é o momento de trabalho, de dedicação. E é o que, olha a comparação que bonita que ele está fazendo. Ela foi chamada ao testemunho edificante da abelha operosa na colmeia do lar, mas preferiu a posição da borboleta saltitante, sequiosa de novidades efêmeras, quer dizer, ela queria continuar mostrando as aparências dela, né? As coisas externas, a beleza. O resultado foi funesto. Findo o parto difícil, sobrevieram infecções e febre maligna, aniquilando-lhe o organismo. Então, olha isso, ela ficou doente por consequência desses abusos e depois do parto ela entrou num quadro de doença grave e que aniquilou o organismo dela, então fez com que ela chegasse ao desencarne. Soubemos que nos últimos instantes os vagidos do filhinho tenro despertaram-lhe os instintos de mãe. Então olha isso, nesse final desse processo, o choro do bebê até conseguiu sensibilizar as fibras mais íntimas dessa mãe empedrada. E a infortunada combateu ferozmente com a morte. Mas foi tarde. Foi tarde demais que ela acordou. Jungida aos despojos por conveniência dela própria, então por apego exagerado dela ao próprio corpo, valorização exagerada dela à materialidade, ela continuou unida aos despojos. Tem primado aqui pela inconformação. Vários amigos visitadores, em custosa tarefa de benefício aos recém-desencarnados, têm vindo à necrópole tentando libertá-lo. Então, olha isso, o André Luiz não é o primeiro. Esse irmão que está ali, além dele, outros vão ali tentar o auxílio a ela e tentativas inúteis. A pobrezinha, porém, após atravessar existências de sólido materialismo, não sabe assumir a menor atitude favorável ao estado receptivo do auxílio superior. Olha aqui, Léo. Ela não consegue entender, enxergar, perceber um auxílio que venha do alto. Ela não enxerga para o alto, ela só enxerga para baixo, no nível horizontal para baixo. Então ela não é receptiva a esse auxílio. Então ela exige que o cadáver se reavive e supõe-se em atroz pesadelo. Quer dizer, ela não acha que ela está morta, ela acha que ela está em pesadelo. Quando nada mais faz senão agravar a desesperação. Então esse quadro dela só agrava, não auxilia, só agrava. Os benfeitores, desse modo, inclinam-se à espera da manifestação de melhoras íntimas. Então olha como isso acontece com todos nós. O que eles estão esperando? A nossa melhora íntima. O nosso movimento de olhar para cima. Porque seria perigoso forçar a libertação. Pela probabilidade de entregar-se a infeliz aos malfeitores desencarnados. Então olha por que ela não foi desligada ainda. Isso sim, por misericórdia dos benfeitores e do alto. Porque sabem que se desligarem ela vai estar nas mãos, vai estar totalmente liberta nas mãos daqueles espíritos ali mais perversos que vagueiam ali pelo cemitério. E indiquei, porém, o laço fluídico que a ligava ao envoltório sepulto e observei. Quer dizer, o André Luiz ainda não tinha entendido totalmente essa questão, e aí ele vai tocar nesse assunto, percebendo esse laço fluídico. Vê-se, entretanto, que a mísera experimenta a desintegração do corpo grosseiro em terríveis tormentos,
conservando a impressão de ligamento com a matéria putrefata. Quer dizer, por ela estar ligada, ela está sentindo isso. Isso a gente não pode aliviar? E é o que ele fala, ó, não teremos recursos para aliviá-la. Tomei a atitude espontânea de quem desejava tentar a medida libertadora e perguntei: quem sabe, chegou o momento, não será razoável cortar esse grilhão? E aí olha a surpresa do outro. Que diz? Objetou surpreso o interlocutor. Olha o que, para uns até bem intencionados, é solução, para outros, meu Deus, não faça isso. Olha como nós desconhecemos o que é bom, o que é certo ser feito. E ele fala, surpreso, não, não pode ser. Temos ordens. Por que tamanha exigência? Então, André Luiz também ainda não entende, mas meu Deus, por que tamanha exigência? Se desatássemos a algema benéfica, ela regressaria intempestiva à residência abandonada, como possessa de revolta, a destruir o que encontrasse. Quer dizer, olha isso que o Espírito está esclarecendo para o André Luiz. Se a gente libertasse ela, ela provavelmente correria para casa, que é o que ela quer fazer. É o que ela pediu para ser ajudada. E ela está em condições de levar auxílio para a família dela? Que tipo de espírito, que tipo de presença espiritual ela seria? Esse espírito atormentado, revoltado. Então, olha isso. Ela, possessa de revolta, iria destruir o que encontrasse na sua residência. E ela não tem direito, como mãe infiel ao dever, de flagelar com a sua paixão desvairada o corpinho tenro do filho pequenino. Quer dizer, por proteção de quem sabe mais, fala assim, o filho não merece isso, ela não tem esse direito porque ela realmente menosprezou o que ela tinha de benfeitoria, de bênção, né? E como esposa desatenta às obrigações, não pode perturbar o serviço de recomposição psíquica do companheiro honesto que lhe ofereceu no mundo o que possuía de melhor. Então, olha isso é uma proteção espiritual ao marido e ao filhinho dela. Porque sabem que ela prejudicaria. É da lei natural que o lavrador colha de conformidade com a semeadura. Olha aqui, ó. Exatamente o que a gente estava pensando ali atrás. É da lei. Ela está colhendo o que ela plantou. E quando acalmar as paixões vulcânicas que lhe consomem a alma, quando humilhar o coração voluntarioso, de modo a respeitar a paz dos entes amados que deixou no mundo, então será libertada. Quando ela acalmar, se reequilibrar, aí ela vai ser libertada. Mas e o que vai acontecer depois? E dormirá um sono reparador. Então, olha isso, o cuidado que vão ter com ela é justamente fazer com que ela chegue num momento em condições de ser libertada e não ser nesse desequilíbrio levada para lá, mas ser colocada para tratamento. Vai entrar num sono reparador, como ser colocada num hospital e ser colocada sob medicamentos para ela descansar, para dormir, para se recompor, em estância de paz, que nunca falta ao necessitado reconhecido as bênçãos de Deus. Olha aqui, ó. Mais uma vez, deixando muito claro, Lela, a questão que não pode nos faltar no entendimento. Estância de paz para todos os espíritos nunca falta, mas nunca falta aos necessitados reconhecidos das bênçãos de Deus. A lição era dura, mas lógica. A infortunada criatura, alheia à nossa conversação, quer dizer, olha isso, ela estava num nível tão que ela não estava nem ouvindo o que eles estavam conversando, eles estavam num tom acima. Prosseguia gritando:
qual demente hospitalizada em prisão dolorosa. Tentei ampliar as minhas observações, mas o servidor chamou-me a outras zonas de onde partiam gemidos estridentes. Então, olha isso. Aí o trabalhador pegou o André Luiz e levou ele para ver outras coisas acontecendo ali mesmo, outros gemidos estridentes. E falou: são vários infelizes. Na vigília da loucura, disse calmo. E designando um velhote desencarnado de cócora sobre a própria campa, acrescentou. Então aí mostrou um outro velhinho, outro senhorzinho desencarnado, de cócoras em cima do túmulo. E falou: venha e escute-o. Acompanhando meu novo amigo, reparei que o sofredor mantinha-se igualmente em ligação com o fundo, quer dizer, mais um em profunda ligação com o corpo ali em decomposição. Ai, meu Deus, dizia, quem me guardará o dinheiro? Quem me guardará o dinheiro? Então, olha, uma pessoa avara, né, totalmente apegada. Aquela pessoa que acumulou, acumulou, e só vê isso, só se preocupa com isso. E desencarnou. E por que a gente acha que isso vai mudar? A cabeça dessa pessoa, a mente dessa pessoa, é o que a gente leva para o lado de lá. Então ele continua preocupado com o dinheiro. Observando-nos a aproximação, rogava súplice. Quem são? Querem roubar-me? Socorram-me, socorram-me. Debalde enderecei-lhe palavras de encorajamento e consolação. Quer dizer, o André Luiz também tentou, mas em vão. Não houve, informou o sentinela obsequioso. A mente dele está cheia das imagens de moedas, letras, cédulas e cifrões. Vai demorar-se bastante na presente situação. E como vê, não podemos em sã consciência facilitar-lhe a retirada, porque iria castigar os herdeiros e zurzi-los diariamente. Quer dizer, olha isso, também mais uma vez a providência divina impedindo que ele fosse prejudicar os herdeiros. E aí a gente tem que extrapolar um pouquinho o nosso pensamento para entender melhor, né? Mas tem casos que o desencarnado está presente, obsidiando aqueles que estão ali. Mas talvez, porque nestes casos, é como a gente está vendo ali. Os que ele irá atrair, ou o que ele vai obsidiar, estão atraindo ele, porque pensam igual, porque vibram igual. E pela lei da semelhança, como falou ali atrás, agora, deixa com que eles vivam essa doença psíquica, porque um está pegado demais, o outro também, e todos brigando por isso. Então a providência divina deixa com que isso aconteça, porque eles se merecem. Agora, se um dos lados não merece, existe proteção, existe amparo, existe afastamento. E para que ele não vá atrapalhar os herdeiros, ele estava ainda também sendo mantido naquela situação. Porque não pudesse dissimular o espanto que me tomara o coração, o servidor otimista acentuou. Não há motivo para tamanho assombro. O André Luiz estava assombrado. Nós podemos também estar espantados, né? Com uma aparente crueldade, né? Por parte de quem está tentando cuidar, mas a gente tem que ter muito claro isso. Dar demais a quem ainda faz muito mal é fazer aquele mal crescer. Então, tem pessoas que ainda precisam de uma melhora, de um movimento maior no caminho certo para poderem ser auxiliadas. Senão, é atear fogo naquela fogueira. E aí o trabalhador fala para o André Luiz, não há motivo para tamanho assombro, André. Estamos diante de infelizes, aos quais não falecem proteção e esperança. Quer dizer, não falta para eles, se eles se movimentarem nesse sentido. Mas olha o que ele vai falar agora. Nós estamos diante de infelizes aos quais
não falecem proteção e esperança, porquanto outros existem tão acentuadamente furiosos e perversos, quer dizer, existem outros em condições ainda muito mais pesadas do que essa, que não estão aqui onde a gente está vendo. Do fundo do sepulcro se precipitam nos tenebrosos despenhadeiros das esferas subcrustais. Então, é isso. São essas as zonas mais pesadas. Então, nós estamos vendo o que está com o corpo enterrado e está ali pertinho. Mas existem aqueles que está o corpo enterrado e o espírito está lá para baixo ainda. Em zonas, ó, se precipitam em zonas de despenhadeiro de esferas subcrostais. Não na crosta, lá dentro, lá profundo. Olha como, de certa forma, o que a gente entende de céu para cima e inferno para baixo não está tão errado. Tal o estado deplorável de suas consciências atraídas para as trevas pesadas. Eu não sei se todos aqui assistiram o filme lá, O Nosso Lar 2, Os Mensageiros, mas mostra um pouco disso, né? Pessoas vivendo em zonas umbralinas ali na crosta e aí em outras, em áreas mais profundas, que os espíritos de auxílio descem muitas vezes quando eles são chamados com sinceridade de chamamento para poder levar o auxílio. E aí, sem fugir ao padrão de tranquilidade do colaborador cônscio do serviço a realizar, acrescentou: segundo concluímos, se há alegria para todos os gostos, há também sofrimento para todas as necessidades. Olha que profundo isso que está sendo dito aqui. Há alegria para todos os gostos e há sofrimento para todas as necessidades. Não é para punições, é para as necessidades, porque aquelas pessoas se colocaram ali e aquilo limita a elas. Talvez aquilo é como uma frase que o Emmanuel tem que me ensina muito com relação a isso. Fala assim: uma gazela, para despertar, basta o canto de um passarinho. E uma pedra precisa do estrondo de uma dinamite. E é bem isso. Alguns de nós já estamos mais sensíveis. E basta uma conversa, uma dorzinha um pouquinho mais profunda para a gente querer sair daquilo. Mas tem algumas pessoas que a dor está ali pegando pesado. E é necessário, aquela pessoa é tão empedrada, é tão materializada, que às vezes o tranco precisa ser maior para romper aquilo. Então, é uma punição maior? Não. É o que é necessário para aquele estado de endurecimento. Então, há sofrimento para todas as necessidades. Nesse instante, Jerônimo chamou-me apóstolos. Agradeci ao amável informante, profundamente emocionado pelo que vira, e despedi-me incontinenti. Esvaziara-se de companheiros encarnados a necrópole, e o próprio coveiro dirigia-se à saída. Então, acabou completamente o enterro. Estava todo mundo indo embora, inclusive os que acompanharam o enterro por parte dos encarnados. Até o coveiro já estava indo embora. Então, acabou. A cena, o André Luiz agradeceu porque ele aprendeu muito com essa conversa. Foi comovente o adeus entre Dimas e a genitura, que prometeu visitá-lo sempre que possível. Então, ali nesse momento, agora a separação mesmo, né? O Dimas ia ser conduzido com o Jerônimo. Após agradecimentos mútuos e recíprocos votos de paz, sentimos-nos, enfim, em condições de partir por nossa vez. Antes, porém, minha curiosidade inquiridora desejava entrar em ação. Como se sentiria Dimas agora? Quer dizer, o André Luiz aí entrou. Olha, o André Luiz o tempo inteiro está querendo aprender, né? Ele acabou de aprender um monte com o trabalhador ali do cemitério, mas agora voltando-se ao Dimas, ele estava querendo saber como que o Dimas estava se sentindo. Não seria interessante consultar-lhe as opiniões e os informes?
Testemunho valioso poderia fornecer-me para qualquer eventualidade futura de esclarecer a outrem. Quer dizer, olha o espírito de pesquisa do André Luiz, inclusive para nos trazer, porque é isso que ele está fazendo. Ele está aprendendo do lado de lá, querendo colher informações para poder, através do Chico, que estava encarnado e era um médium que podia receber essas informações, passar para o papel e nos trazer. Então ele estava querendo aprender, falou assim, o que o Dimas sente? Eu estava acompanhando alguém sofrendo. E aí, como ele fala, em minha esfera pessoal de observação, não pudera colher pormenores, uma vez que a morte me surpreendera em absoluto alheamento das teses da vida eterna. Quer dizer, ele, quando morreu, morreu totalmente alheio, ele foi um destes que desceu, o André Luiz foi um destes que desceu. E então, porque ele não tinha essa noção, ele não percebeu o que aconteceu com ele. E minha inconsciência no derradeiro transe carnal fora completa. Nosso dirigente percebeu-me o propósito e falou bem-humorado. Pode perguntar a Dimas o que você deseja saber. Então, olha isso, o André Luiz crendo e teve permissão. Manifestei-lhe reconhecimento enquanto recém-liberto aquecia bondoso aos meus desejos. E aí o André Luiz chega para Dimas e começa a perguntar. Você sente ainda os fenômenos da dor física? Como espírito, seu corpo ficou. Mas você sente a dor física ainda? Ele começou perguntando. E olha Dimas respondendo. Guardo integral impressão do corpo que acabei de deixar. Então olha isso, ele tem a integral impressão do corpo, ele tem consciência corporal como se ele ainda estivesse vivo. Respondeu ele delicadamente. Noto, porém, então consciência corporal ele tem. Agora ele nota, ele vai falar as diferenças. Noto, porém, que ao desejar permanecer ao lado dos meus e continuar onde sempre estive durante muitos anos, quer dizer, olha isso, quando ele tem ainda um apego, uma necessidade de continuar materializado, volto a experimentar os padecimentos que sofri. E é isso que nos respondem os espíritos no livro dos espíritos. Quanto mais materializado o espírito que parte, mais ele ainda sente as sensações da matéria. Quanto mais espiritualizado o espírito que parte, mais ele avança e menos ele está ligado a essas sensações. E aí ele continua explicando. Quando ele tem vontade de continuar com os que ficaram, ele sente os padecimentos que ele sofreu no corpo. Entretanto, ao conformar-me com os superiores desígnios, sinto-me logo mais leve e confortável. Então, tudo é aceitação do espírito ao que Deus impõe na nossa vida. Coisas que estão alheias às nossas decisões. A gente tem que continuar lutando por uma série de coisas da sobrevivência encarnada. Mas quando algo acontece que está alheio a todo esse nosso esforço e nós nos revoltamos, nós sentiremos as consequências desse apego, dessa desobediência. E quando nós nos resignamos aos superiores desígnios, leveza, reconforto, é o que sente o nosso espírito. É o que o Dimas está respondendo. Apesar da reduzida fração de tempo em que me vejo desperto, já pude fazer semelhante observação. Então, olha isso, o Dimas falando. Apesar de fazer muito pouco tempo que eu morri, eu desencarnei, eu já pude perceber isso. Eu lembro deles, eu sinto o peso. Eu sigo com o que é necessário seguir, eu avanço, eu me sinto leve. E aí André Luiz pergunta mais uma coisa. E os 5 sentidos? O tato, o olfato, a visão, o gosto. Tenho-os em função perfeita. Olha isso. O espírito continua com os 5 sentidos funcionando. E o André Luiz pergunta: você sente fome? O André Luiz relatava, vocês lembram no começo do nosso lar? Ele falava, ele sentia fome, ele sentia frio.
Mas o André Luiz estava apegado à materialidade. E agora ele está perguntando para o dízimo: você sente fome? Chego a notar o estômago vazio e ficaria satisfeito se recebesse algo de comer. Mas esse desejo não é incômodo ou torturante. Então, no estado do espírito que o Dimas se encontra, ele sente o estômago vazio, ele sente que se colocasse alguma coisa sentiria um conforto, mas esse desejo não chega a ser um incômodo ou não chega a torturar ele, como torturava o André Luiz no início da descrição dele no nosso lar. E sede? Sim, embora não sofra com isso. Então, as sensações ainda, e isso acontece para todos os espíritos? Não, a gente tem que lembrar mais uma vez qual é o grau de espiritualização. Quem é o espírito que nós estamos falando? Dos mais materialistas, materializados, mais apegados ainda à matéria, aos mais. O Dimas é um mediano ali. Agora, e os mais desapegados? Provavelmente não sentem da mesma maneira que o Dimas está respondendo. Ia continuar curioso o inquérito, mas Jerônimo, sorridente, desarmou-me a pesquisa, asseverando: você pode intensificar o relatório das impressões quando deseje, interessado em colaborar na criação da técnica descritiva da morte. Olha isso daqui é o que nós estamos aqui hoje recebendo, ou nos aproveitando, né? Porque o que o André Luiz fez lá atrás e depois materializou através do Chico, é isso. O Jerônimo está falando, mas agora, nesse momento, você não vai poder continuar perguntando, André. Deixa que depois você vai continuar a se instruir para poder descrever o que acontece depois da morte para os que estão encarnados. Certo, porém, de que não se verificam duas desencarnações rigorosamente iguais. Aqui, ó, só mais uma vez chamando a atenção, confirmando aquilo que eu acabei de falar. Não se verificam duas desencarnações rigorosamente iguais. Existem coisas gerais, que são de padrões de espíritos naquele mesmo nível. Existem coisas gerais, que são de espíritos de outros níveis e de outros níveis. Mas isso é uma noção para que a gente comece a entender. O plano impressivo depende da posição espiritual de cada um. Ficou bem claro, né? Então, para que a gente aqui entenda, eles descreveram o Dimas, descreveram essa moça, descreveram o senhorzinho, não descreveram, mas citaram outros que estão em condições ainda mais baixas, e fala que a sensação, o que aquele espírito sente, percebe, depende da posição espiritual de cada um. Então a gente tem que entender que isso não é regra. A gente não pode pegar isso e falar assim, então do lado de lá, porque vamos supor, numa reunião mediúnica eu entro em contato com um espírito que, por exemplo, não sabe que morreu, está vagando ainda, está apegado ao dinheiro, está apegada a outras coisas, e aí a gente volta e fala assim, puxa, é tudo isso. Não, cada um é dependendo do seu nível, onde se encontra de vibração. Sorrimos todos ante meus impulsos juvenis de saber. E amparando Dimas, carinhosamente efetuamos satisfeitos a viagem de volta. Então o André Luiz voltou com Dimas. Porque Dimas voltou com Jerônimo e com o André Luiz e com a equipe, né? A mãe só do Dimas, que foi chamada para o momento do desencarne, auxiliou, mostrou sua presença, falou que estaria sempre junto, mas ela tinha obrigações em outras moradas na casa do Pai. Que é isso que também Jesus veio e nos esclareceu, né? Existem várias moradas. E aqui encerramos esse capítulo. Então, com tanta coisa que a gente aprendeu nesse velório, né? E esse enterro do Dimas. Mãe, pode falar. Só que você está com o microfone desligado. Eu não consigo ligar. Clica na tela e clica no microfoninho, do lado da câmera.
Eu não consigo ligar daqui. Ah, ligou. Agora, olha, o que eu penso nisso, essa história toda aí que falou, tem uma coisa simples, para que a gente tenta corrigir os nossos defeitos, buscando aquela reforma interior sempre, para que nós possamos estar com o nosso coração mais limpo e para poder um dia, quando a gente for para o outro plano, não tenho nada a responder errado. É isso que a gente tem que tentar. Essa é a Que eu nossa acho luta. muito importante. Mas é isso mesmo, para que a gente chegue do lado de lá o mais elevado, esclarecido possível e com menos, né, peso, bagagem desnecessária, né, de coisas que a gente pode estar trazendo, né, dessa experiência encarnada. Mas Para é chegar lá. isso, é muita coisa legal, né, nessa lição para a gente refletir, aprender, entender. Mas alguém tem mais alguma dúvida, alguma observação a fazer? Eu tenho, Marco, eu tenho uma Diga. dúvida. Em relação ao fio de prata, né, que ele comenta que eles não romperam para que ele pudesse, na verdade, não ficar solto e até mercê dos espíritos mais de frequência mais baixa. Eu entendia que existia uma certa, a gente preso a esse fio de prata, mas existia uma certa possibilidade de, não sei explicar, mas de poder se separar e estar mais distante, mas ainda sempre apegado ao corpo. Mesmo Então, desligado do fio de prata, você diz? não, por exemplo, e aí talvez eu esteja fazendo conclusões equivocadas, mas, por exemplo, até quando a gente dorme, que pode ter o desdobramento, a gente continua ligado, Sim. mas a gente está em um outro local, né? E aí, quando ele diz que eles não estão desligando para que ela não tenha a possibilidade de ir até a casa dela, ou até, né, causar algum tipo de influência no filho, Entendi. que ela ficou mais presa ali, entendeu? Exatamente. Eu entendi, Lela. Mas eu acho que a diferença aí está justamente na desenvoltura, no grau de elevação desse espírito, mesmo encarnado, Ah, que ele tem capacidade de alçar voos distantes mesmo com o fio. Não sei se entendi. você lembra, Lela, de um capítulo do Nosso Lar, que o André Luiz vê dois espíritos caminhando ali no nosso lar, Sim, lembro. com aquelas descrições e que eles falam para ele: estes dois são espíritos missionários encarnados que Sim, têm capacidade de vir até aqui, mesmo dormindo, mesmo encarnado. Então, entendi. no caso daquela mulher, ela era um espírito ainda muito grosseiro, apegado, Uhum, materialista. Então, o fato de estar ligada ali, de alguma maneira, ou se tinham outros mecanismos, eu não sei, não está descrevendo. Pode ser que tinham outros mecanismos, ou pode ser que a simples materialidade dela não deixava ela capaz de se distanciar do corpo. entendi, entendi. Deve ser o apego e o nível O grau de desenvolvimento da espiritualidade, o quão. exatamente. Porque Entendi. Tá. é um processo que a gente vai adquirindo por treino, por emancipação pessoal, né, desenvolvimento pessoal, da gente alçar voos, mesmo encarnado ou desencarnado. Liberdade, a liberdade que o nosso espírito tem depende do nosso desenvolvimento, tanto na capacidade de espiritualização ou não, né? Não, tá claro, obrigada. O Marco, Thelma. mas eu entendi também que apesar de todas as dificuldades que ela teve na vida terrestre, ela ainda era uma pessoa que estava sendo cuidada para não se perder mais ainda. Então já existia essa misericórdia divina pelo fato dela não estar livre desse cordão, ela já estava vivenciando um favorecimento, vamos dizer assim, né? Sim. Thelma, com certeza. E se você quiser entender um pouco mais sobre isso, no Livro dos Espíritos, o capítulo que fala sobre o anjo guardião, os espíritos protetores,
a gente vai entender que não tem espírito nenhum encarnado que não tenha o amparo do alto. Não tem. Mas esses que estão perdidos, Eles eles. estão totalmente voltados contra esse auxílio. Mas ainda assim, é um auxílio que entende o estágio, o nível daquele espírito. E dá conforme ao grau de evolução dele, dá conforme ao merecimento dele. Então, a diferença, até o meu, acho, né? Que tá no que que a gente tenta nivelar todos nós, né? Uhum, Mas não, mas existem espíritos que estão numa selvageria mesmo ainda, mas ainda assim são espíritos amados pelo Criador, porque nós sim, já fomos assim também, né? Se a gente está hoje com um grau de adiantamento um pouquinho maior, a gente já não é mais selvagem, como a sim. gente já foi. E quando a gente era selvagem, a gente não tinha auxílio? Tinha, só que eles não esperavam tanto da gente quanto eles esperam hoje. Uhum. Mas o amparo existe. Então eu acho que o que eles sabem que é possível ser feito ou estimulado para aquele espírito é diferente do que o que a gente entende. Então, amparo para todos sempre tem. Agora, a diferença tá no que aquele espírito é capaz de enxergar e se voltar a favor ou contra esse auxílio. A Eu diferença tenho mais uma dúvida com relação a uma autorização. É necessário uma autorização, por exemplo, para o André Luiz, para ele mandar essas informações através do Chico? Como que funciona isso? Thelma, eu acho que tudo o que é realmente por parte do progresso, por parte do movimento dos espíritos bem intencionados, existe sempre um amparo do mais alto, que estimula ou limita, dependendo se aquilo é bom ou ruim. Então, Entendi. eu tenho assim, não posso te falar, afirmar, mas eu tenho quase certeza que sim, o André Luiz, para poder fazer tudo o que ele fez, ele teve uma autorização, ele teve um projeto de quem entendia mais e que falou. Ó, quer ver um exemplo? O próprio Allan Kardec, quando codificou a doutrina espírita, ele recebeu tudo o que recebeu do plano espiritual e os espíritos mais elevados falaram para ele: antes de você publicar, nós vamos revisar o que você escreveu para ver se está tudo de acordo com o que a gente espera desse trabalho na humanidade. Então, e Kardec, a gente sabe que era um espírito de envergadura intelectual e moral elevadíssima. E ainda assim, ele tinha um filtro por parte dos mais altos para poder ajudar ou corrigir, fazer pequenas. Então, o André Luiz também. Do mesmo jeito que ele mostra inúmeras vezes aqui no livro, que ele ainda está aprendendo. Então ele não tem como vir e passar isso daí de maneira assim, ó, ao bel prazer, da maneira que ele acha que é o melhor. Ele com certeza foi muito bem amparado. Ah, ó, outro exemplo que a gente pode ver com relação a tudo isso. Emmanuel, a gente sabe que é o mentor espiritual do Chico Xavier. Foi um dos grandes filtros de tudo que deveria entrar e sair. E Emmanuel mesmo é esse espírito que, junto do Chico, permite que André Luiz faça a comunicação. E ele, inclusive, se a gente for ver todos os livros do André Luiz, quem faz o prefácio é o espírito de Emmanuel. Ah, tá. Então, com certeza, existe uma organização superior que comanda tudo isso. Marco, eu lembro que no nosso lar comentava, né, sobre a questão de até, até para que um espírito possa se comunicar e enviar mensagem, existe todo um processo de quanto tempo trabalhado, de desenvolvimento Exatamente, né? Ela tem espiritual, até. realmente capítulos anteriores, né, que falam se aquele espírito está autorizado a falar. E nos trabalhos mediúnicos, quando a gente frequenta trabalhos mediúnicos, alguns espíritos que já estão acostumados a vir, eles já estão acostumados, mas alguns chegam pela primeira vez e falam que agradecem imensamente a permissão que foi dada a ele daquela oportunidade, de poder trazer aquela notícia, aquela mensagem
ou levar algum recado, trazer alguma informação. Então, a gente vê que existe realmente uma organização muito grande por parte do corpo celeste para permitir ou limitar as ações que são necessárias e às vezes as que eles deixam acontecer, mesmo que sejam ruins, por insistência das nossas teimosias, para que a gente aprenda também. Exatamente é o exemplo do que aconteceu hoje com essa moça. A gente sabe, né, que inúmeras vezes nós somos alertados, orientados, mas nós temos o livre-arbítrio. E quando a gente insiste em agir de maneira contra essas orientações, eles nos deixam aprender com as nossas experiências, plantando e colhendo as consequências, porque isso vai nos ensinar. Entendeu? Então, eles estão o tempo inteiro acompanhando, estimulando o que é bom, às vezes impedindo o que não é útil naquele momento. Por exemplo, no caso, como a gente viu, não vamos deixar esse espírito desequilibrado e prejudicar o marido e o filhinho. Ou às vezes deixando que isso aconteça, se os três precisam dessa experiência. Então existe um comando superior, com certeza, né? Certo? Muito bom, né? E aí semana que vem a gente vai entrar então no capítulo 16, que fala exemplo cristão. Peraí. Ô, Marco, Oi. teu pai queria fazer uma pergunta. Peraí que... É o seguinte, no caso do Dimas, o Jerônimo foi lá e fez questão de desligar esse cordão de prata para que ele não sofresse assédio do espírito ruim. E nesse caso que você estava comentando, eles não cortam o cordão ainda porque não está na hora. Não, pai, mas no caso do Dimas, não foi porque ele não seria desligado para não ser influenciado pelos espíritos ruins. Não. O Jerônimo desligou o fio de prata do Dimas lá no velório. No dia seguinte da morte dele, porque ele tinha ainda muito apego com a família e o desligamento brusco disso iria causar um choque para o espírito dele. Mas não era por conta daqueles espíritos do cemitério. Você lembra? Que no capítulo anterior, depois a gente volta no livro ali. Mas o caso do Dimas, ele não foi desligado no mesmo dia por conta de um certo apego que ele ainda tinha à família, à esposa, a um pouco de apego exagerado dele por parte do que ele ia deixar atrás para que não fosse brusco. Foi por isso que o dele não foi desligado no momento. E no caso da moça que estava em cima do túmulo, é para que ela não tivesse liberdade de voltar para casa e perturbar os que iriam ficar para trás. O amparo por parte do grupo espiritual para que ele não caísse na mão dos malfeitores era a presença do grupo espiritual ali no cemitério. Tanto é que quando eles entram, o grupo de malfeitor vem em cima. Quando eles veem que tem um grupo espiritual ali amparando, eles falam, não, esse não adianta, esse é protegido. Você lembra? Não, isso eu lembro, mas vamos dizer assim, eu fico imaginando que teria também esses espíritos ruins assediando esses espíritos que estão lá ainda com essa ligação. Sim, eu imagino que eles também possam sofrer influenciação porque eles estão ali. Se eles estiverem no mesmo padrão vibratório, eu acho que sim. Mas foi exatamente o que falou. Mas ela não foi desligada para que ela não voltasse para casa. Sim. E o espírito do rapaz apegado ao dinheiro não foi desligado também ainda para que ele não voltasse e perturbasse os herdeiros. Pela loucura dele com relação ao dinheiro. Então, eu acho que é principalmente com relação a isso. Depois eu vou dar uma olhadinha da semana passada. Tá. Eu estou com uma dúvida a respeito disso daí. Tá. Depois a gente vê junto. Pode deixar. Tá bom, Tá. então.
Bom, maravilha, hoje estendemos um pouquinho, mas eu acho que foi bom, foi necessário, né? Foi ótimo. E boa noite para todos vocês. Boa noite. Boa noite para todos. Boa noite Boa noite. para Até mais. todos. Tchau, tchau.